Como que foi essa espiritualidade de Santo Inácio para a sua formação? Quando você começou o processo, já veio de discernimento vocacional, já veio na mente Companhia de Jesus? Antes de ingressar na companhia, sou formado em biologia e dava aula de biologia no Colégio da Companhia do Recife. Entendi. E aí no ano de 98, já estava com 10 anos formado já em biologia, eu fui convidado para participar de um congresso dos Colégios Jesuítas do Brasil em São Paulo. E aí neste congresso, quando eu cheguei na Casa de Retiros, que era uma grande casa de eventos, eu diria, onde agregou o congresso, nessa casa havia uma placa assim, uma foto bonita, com uma paisagem, e escrito: entrar com ânimo e liberalidade. Pois é o seguinte, se você que está nos assistindo no YouTube, não esqueça, se você está vendo um recorte aqui no YouTube, aqui embaixo nós temos um link do vídeo principal. Mas também, se você estiver assistindo, o link nessa entrevista completa está na nossa bio. Isso, e a mesma coisa para o TikTok. Você que só gosta de ficar no TikTok, achou um vídeo nosso, gostou da entrevista, achou interessante, o link também tá na bio. E também pode deixar aquele like gostoso, né? Aquele like que contribui bastante com o nosso engajamento. Você não esquece também de curtir, comentar, compartilhar com quem você gosta, fazer o que o Gerson falou, que é deixar seu comentário. Se você não gostou, não tem problema. Dá um dislike, Exatamente. que a gente vai melhorar cada vez mais. Dando aula no colégio, tenho sido convidado pelo diretor do colégio, Padre Eugênio Pacelli, que hoje trabalha no interior do Ceará, também na Casa de Retiros, em Baturité. E aí, fui participar do evento e senti uma consolação sem causa muito grande, sabe? Uma consolação quando eu abri a janela, lá embaixo, eu estava no 3º andar, no jardim havia uma imagem de um Cristo branquinho. Ali me veio uma moção, como diz Santo Inácio, um movimento interior, e isso me fez pensar, dizendo: eu vou voltar para o Recife, eu vou mudar essa minha vida. Não foi fácil, porque eu estava noivo nesse tempo, viu? E nós estávamos pagando apartamentos, estávamos comprando os móveis, a vida parecia que no final de 2000 nós iríamos casar. E aí, de repente, essa consolação tão forte, mas eu era envolvido com a Crisma, como eu disse para vocês anteriormente, eu era envolvido com a paróquia, então, mas fui sentindo tudo isso, né? E depois, pouco a pouco, com a Companhia de Jesus. Então, Inácio foi essa pessoa que eu aprendi a amar mesmo, sabe? A gostar muito e a tê-lo como um pai. Então, na companhia, se os primeiros jesuítas se referiam ao nosso pai Inácio, eu acho que é isso para mim. Eu tenho Santo Inácio como esse pai espiritual, como esse homem que me ajudou no processo de formação. E eu tive a graça depois de padre já, a última etapa da companhia, de fazê-la na Espanha. Então, de conhecer os lugares inacianos, né? De estar na casa que Inácio nasceu e viveu a vida inteira, de ir na margem do rio Cardoné, onde fez a experiência dos exercícios espirituais, onde ele escreveu o texto dos exercícios, né? De ir no mosteiro de Montserrat, onde ele fez a vigília de armas, né? De estar em Roma, no quarto que ele viveu os últimos dias dele e ali mesmo morreu. Então, assim, de conhecer os lugares inacianos, né? E obras sociais que ele fundou em Roma. Então, para mim foi uma experiência assim. Então a companhia, ela me ofereceu o melhor que eu poderia ter. É uma experiência de um retiro de 30 dias, retiro de silêncio durante 30 dias. E que Santo Inácio propôs, ele fez essa experiência e escreveu. E aí, quando ele anotou, ele passou a oferecer também a outras pessoas. E ninguém que tenha feito os exercícios espirituais continuou sendo a mesma pessoa na face da Terra. Mesmo que ela diga assim: eu nego, eu não gosto, eu não vivo, mas não tem como ser mais a mesma pessoa. Porque é algo que permite um grau de abertura da alma tão grande, do coração, da visão de mundo, de visão de pessoas, que é algo que te proporciona assim, agir e ser diferente. Então, você não está sozinho no sentido estrito da palavra, né? Porque muitas vezes mexe muito com a própria história, com aquilo que a pessoa... E o próprio Deus, a maneira como ele vai falando, é preciso que a gente ajude a discernir. Essa é uma palavra riquíssima na espiritualidade inaciana, né? Santo Inácio, né? Cria as regras de discernimento. Então ele, a partir da experiência dele, ele apresenta o que é realmente o discernimento. Um discernimento para buscar encontrar a vontade de Deus e, encontrando essa vontade de Deus, realizar na sua vida. Não é correr, mas realizar na vida.
Mas isso tudo depende do grau de abertura de cada um. Então, para mim, assim, a espiritualidade inaciana, o modo inaciano de viver, isso para mim é um diferencial. Existe uma frase de Santo Inácio que te marca ou que você leva, tô chamando de você, Não, isso bem? Mesmo, é falta de costume, tá? Uma frase que te marcou, que te marca, que você leva. Não, há muitas, né? Mas uma delas que eu acho que é a grande, no final dos exercícios, já no final ele vai dizer: em tudo amar e servir a Nosso Senhor. Em tudo amar e servir a Nosso Senhor. Então é uma frase que porque ela é uma espécie de síntese de todo o período de 30 dias. Então ela só vai aparecer no final do texto, no final da experiência. E essa do início do texto, que é entrar com ânimo e liberdade, que foi a frase que me fez entrar naquele dia num congresso e entrar com ânimo e liberdade. O que Nosso Senhor vai querer de mim?